Queridos, muitas vezes a gente tem perdido oportunidades. E oportunidades são importantes, porque algumas oportunidades, elas não voltam. Existem oportunidades que a gente tem uma outra chance, uma segunda, uma terceira, uma quarta chance. Mas existem oportunidades que são raras. A gente precisa ter sensibilidade para entender quando Deus está se manifestando, quando Deus está presente no ambiente, e aproveitar esses momentos únicos, esses momentos singulares, para buscar a Ele. Está escrito na palavra: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, serei achado de vós. Hoje é um dia que Deus está aqui. Tem um amigo que ele diz assim: hoje Jesus está facinho. Ele está aqui hoje. Se a gente se volta para Ele e clama pela cura, Ele libera a cura. Se a gente se volta para Ele hoje e pede que abençoe a nossa casa, Ele abençoa a nossa casa. Seja lá o que você está passando, o que te causa angústia e tristeza, se você se volta para Ele e te pede que Ele te ajude, Ele vai te ajudar. E já tem te ajudado em nome de Jesus. Porque eu sinto que os céus estão abertos e que algo já foi derramado sobre a sua igreja essa noite, em nome de Jesus. Amém? E sabe o que é melhor? O melhor é que esse mover está apenas começando. O melhor é que nós ainda temos mais tempo na presença dEle. E até o término desse culto eu tenho certeza, meu filho, eu tenho certeza, minha filha, que todos nós seremos aqui alcançados pelo grande mover do Espírito Santo de Deus. Amém? Por isso abra a sua Bíblia. Não gostei. Negócio de abra a sua Bíblia e só, não, tem que ser aplauso, tem que ser festa. Vamos lá, vamos para a segunda chance, vamos lá. Abra a sua Bíblia. Aleluia. Agora 100% melhorou. Vamos ler juntos Mateus capítulo 11, versículo 12. Eu vou ler a primeira vez, na segunda vez eu quero que a gente leia todos juntos. Mateus, capítulo 11, versículo 12, diz assim: desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Amém? Agora vamos ler todos juntos, nessa mesma versão. Vamos lá? E desde os dias de João, o Batista, até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Amém? Podem sentar em nome de Jesus. Queridos, estabelecer o reino de Deus, seja em nossa vida, em nossa casa, em nossa cidade, não é tarefa fácil. Quem me disser que é fácil, quem me disser que é algo simples, olha, eu vou dizer que essa pessoa está enganada, porque não é tarefa fácil estabelecer o reino de Deus, seja em nossa própria vida, seja na vida daqueles que nos cercam, seja na nossa cidade. É uma tarefa que exige muito esforço. A palavra de Deus, ela nos ensina que o mundo jaz no maligno, ou seja, este mundo tem um governo de trevas, esse mundo tem um governo de morte, e é preciso muito esforço, muita determinação, muita batalha para destronar a Satanás, e por que não dizer para destronar a nossa própria carne, a nossa própria vontade, e assim instituir o reino de Deus. Homens como João Batista, Paulo, os próprios apóstolos deram literalmente a vida para estabelecer essa conquista. Você vai ler sobre esses homens, você vai ler a história de Paulo, você vai ler a história de João Batista, a história dos apóstolos, e você vai ver na história de todos eles, o grande esforço que eles fizeram, a grande batalha que eles tiveram que empreender para que o reino de Deus fosse estabelecido primeiro, claro, nas suas vidas, e depois
a partir das suas vidas. A nível pessoal, o apóstolo Paulo, ele teve o reconhecimento de que a sua carne lutava com fúria na tentativa de impedir que o seu espírito se rendesse completamente ao senhorio de Cristo. E qual foi o seu posicionamento? A Bíblia diz que ele subjugou a sua carne, ele subjugou as suas vontades. Paulo entendeu que ninguém se apodera do reino de Deus por acaso. Ninguém se apodera do reino de Deus como num passe de mágica. Ninguém vence vícios, vontades, desejos carnais sem esmurrar a sua carne. E Paulo disse exatamente isso, que ele esmurrava diariamente a sua carne. Ele colocava a sua carne no lugar dela e colocava o Senhor no lugar dele, no centro, no trono da sua vida. Não é fácil estabelecer o reino de Deus, mas é possível. Não é fácil tornar Jesus verdadeiramente o Rei Supremo da nossa vida, o Rei Supremo da nossa casa, o Rei Supremo da igreja, o Rei Supremo da cidade, o Rei Supremo da nação. Não é fácil, mas é possível. É possível quando nós nos posicionamos, é possível quando nós nos levantamos para lutar, quando nós nos levantamos e com esforço, com guerra, com violência, nós trabalhamos e fazemos de fato com que ele se assente no lugar de destaque, no trono de governo, na nossa vida e a partir da nossa vida. Não é fácil, queridos, mas é possível. O mundo, à nossa volta, apregoa. Se isso lhe faz feliz, que mal tem? Essa talvez seja uma das frases mais difundidas nas redes sociais. Se isso te faz feliz, que mal tem? Paulo entendeu, e nós temos que entender, que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 23. Nem tudo que é lícito convém, nem tudo que é lícito edifica. Como assim, apóstolo? O divórcio em nossa nação é lícito. Você casou, não deu certo, separa, pronto. Você está livre para casar novamente. Casou novamente, não deu certo com a segunda esposa, não deu certo com o segundo marido, vai no cartório, é lícito, você pode fazer o divórcio. Você pode se divorciar de quantas mulheres, de quantos homens, você pode se divorciar quantas vezes você quiser, você pode casar quantas vezes você quiser. É lícito casar novamente. É lícito, mas não convém. É lícito, mas não convém. Nem todas as leis dos homens vão estar em harmonia com as leis de Deus. Nem todas as leis da terra vão estar em harmonia com aquilo que Deus determina. Nós precisamos viver de acordo com o que a palavra de Deus, com aquilo que a palavra do Senhor, ela estabelece. Nós temos que lutar com todas as forças, não para fazer a nossa vontade. Nós temos que lutar com todas as forças para fazer a vontade de Deus. Talvez tenha alguém que diga: apóstolo, mas eu me divorciei, e agora? E agora, meu filho, em nome de Jesus, entendendo essa palavra, faça o possível, faça o impossível. Faça o possível, faça o impossível. Clame a Deus, para que Deus te ajude a não fazer a tua vontade, para que Deus te ajude, que a vontade dEle prevaleça na tua vida. Eu tenho certeza que a vontade dEle é que você constitua a família. A vontade dEle, a vontade do céu, a vontade do Senhor é que você se case e você permaneça junto com essa pessoa até que a morte separe. Eu posso ouvir pelo menos um amém hoje aqui?
Amém ou não amém? Não é a minha vontade. Diga, não é a minha vontade. Não são os meus desejos. Diga, não é como eu quero. Diga, se eu estou no reino de Deus, eu preciso viver de acordo com a vontade do rei. Se eu estou inserido no reino de Deus, e esse reino tem um dono, eu tenho que viver de acordo com a vontade dele, não é de acordo com a minha vontade. E é por isso que a conquista do reino em qualquer nível precisa de esforço, de violência. É por isso que eu estou dizendo que não é fácil conquistar, não é fácil estabelecer o reino de Deus. Nem nós, nem na nossa casa, nem na nossa cidade, em lugar nenhum. Não é fácil, não é fácil. A boa notícia é que toda pessoa que aceita Jesus como Senhor, imediatamente recebe em sua essência o DNA da conquista, se torna semelhante a Jesus, que, como nós sabemos, venceu tudo, venceu inclusive as suas próprias vontades. Jesus, em nenhum momento aqui na terra, ele fez aquilo que era do seu querer, era da sua vontade. Ele, em todo o tempo em que esteve nessa terra, ele fez a vontade do Pai, ele fez a vontade de Deus, e por fazer a vontade de Deus, ele inaugurou esse reino que nunca terá fim. Como filhos de Deus, há em nós uma força que nos impulsiona a estar sempre em movimento, que nos motiva a avançar, que nos motiva a crescer, a prosperar. E é por isso que nós trabalhamos arduamente, incessantemente em favor da santidade. É por isso que nós trabalhamos incessantemente em favor da fidelidade, da honra. Como igreja, nós lutamos para abrir as células, lutamos para realizar encontros. E olha, mesmo em meio a tantas restrições, nós já estamos estudando uma forma de voltar aos nossos encontros. E eu creio que logo, logo nós já vamos estar voltando aos encontros. Aleluia! Glória a Deus! Vamos estar voltando aos nossos encontros, porque esse é o nosso chamado. Deus nos escolheu para sermos restauradores de vidas. Em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9, está escrito que somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estávamos nas trevas, nós estávamos no pecado. Deus nos escolheu, Deus nos tirou de lá, Deus nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E aqui na sua maravilhosa luz, nós não vamos mais viver como nós vivíamos lá nas trevas, como nós vivíamos lá no pecado. Aqui na luz nós vamos fazer a sua vontade. E a sua vontade é que nós proclamemos as virtudes daquele que nos chamou. A sua vontade é que a gente estabeleça o seu reino a partir de nós, a nossa volta, e que esse reino seja estabelecido em todas as nações. Queridos, eu e você, nós fomos escolhidos para conquistar para Deus. Nós fomos escolhidos para estabelecer o seu reino nessa terra, e nós não podemos abrir mão dessa missão. Levante sua mão direita e diga: eu fui escolhido por Deus para estabelecer o reino dele nessa terra. Diga: eu fui escolhido por Deus para estabelecer o reino dele, começando pela minha própria vida, começando pela nossa própria vida. Deus tem que dar as ordens, Deus tem que dizer o que nós devemos fazer. Não somos nós, não é a nossa vontade, não são os nossos descaminhos, é a vontade dele, são os caminhos dele. Quem quer viver de acordo com a sua vontade está no lugar errado, está no reino errado. No reino de Deus, quem manda é Deus. Quem quer fazer as suas vontades entrou pela porta errada. A porta do reino de Deus, ela é estreita. O caminho que conduz ao céu é um caminho estreito.
quem quer fazer o que lhe dá na telha, quem quer fazer o que quer, o que manda o seu coração, tem que entrar na porta larga, tem que caminhar no caminho que é largo, que é espaçoso. Nós fomos escolhidos para conquistar para Deus, para estabelecer o reino dele, é o reino de Deus, é a vontade de Deus que tem que prevalecer. Nós fomos escolhidos por Ele para isso, para estabelecer o reino dele, e não podemos abrir mão dessa missão. Sabe, existem algumas características que são comuns na vida de quem luta pela conquista do reino. E a primeira, quem luta para estabelecer o reino de Deus, não vai temer mal e não vai temer morte. João Batista, quando iniciou o seu ministério anunciando o evangelho do reino, ele sabia que incomodava as autoridades civis, as autoridades religiosas. Ele sabia que corria risco de morte, mas em nenhum momento, ele deixou de fazer o que deveria fazer. Foi um homem que levou a sério o seu chamado, com muita coragem, cumpriu o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Os evangelhos, eles registram que ele pregou com muita ousadia, com muita autoridade. Ele pregou, confrontando os religiosos, falando a todos que precisavam experimentar o arrependimento para poder participar do reino de Deus. Ele foi um homem sempre muito duro. Imagina, diante de autoridades civis, diante de autoridades religiosas, ele olhava para aqueles homens e dizia: vocês são raça de víboras, vocês precisam se arrepender. Ele fazia tudo isso, confrontava, sabia que corria risco de morte, mas não temia nada e não temia ninguém. Ao contrário, a Bíblia diz que ele era temido. Marcos 6,20 diz assim: porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança, e quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. Ele não temia a morte, ele não temia ninguém. Ao contrário, ele era temido. Ele se vestia com pelos, de camelo, ele se vestia como um homem do deserto, e as pessoas o comparavam como o profeta Elias, como aquele que orou ao Senhor, pediu que Deus descesse fogo sobre o holocausto, sobre o altar, e imediatamente Deus desceu fogo. Ele era comparado a Elias, aquele que tinha tanta intimidade com Deus, que quando emitia qualquer palavra de juízo, Deus prontamente assinava embaixo. Ele tinha essa autoridade. Claro que isso provocou a ira de muitos. Porque, queridos, quando a gente faz a vontade de Deus, nós vamos incomodar mesmo. Uma igreja que faz a vontade de Deus, uma igreja que está estabelecendo de fato o reino de Deus, ela vai incomodar. Ela vai levantar pessoas, contrárias àquilo que ela está fazendo. Nós somos muito amados. Eu sempre digo isso, que a Igreja Luz para as Nações é uma igreja muito amada. É ou não é verdade? Quem ama essa igreja aí? Levanta a mão aí. É uma igreja muito amada. Mas eu tenho certeza que o contrário também é verdadeiro. Ela é muito odiada. O inferno odeia o trabalho que essa igreja desenvolve. Constantemente nós estamos ouvindo, de pessoas que se levantam contra essa igreja, pessoas que, influenciadas por Satanás, se levantam contra essa igreja. Mas uma coisa é certa: nós não tememos mal, nós não tememos a morte. Se isso é verdade, levanta a sua mão e diga: eu não temo mal, eu não temo a morte. Diga: eu não temo o que o homem pode me fazer. Eu temo somente a Deus. Nós tememos somente ao Senhor.
Então, esse grande profeta morreu fazendo exatamente o que Deus o chamou para fazer. Mas, certamente, ele morreu, perdeu sua vida aqui na terra, mas ganhou vida eterna no porvir. Já está lá com o Senhor, já está lá desfrutando plenamente da presença do Pai. Queridos, é uma guerra implantarmos o reino de Deus? Sim. Mas nós precisamos fazer como João Batista fez, nós precisamos fazer como Jesus fez, nós precisamos fazer como os primeiros apóstolos fizeram, como a igreja no seu início fez. Nós precisamos lutar, nós precisamos permanecer firmes, posicionados contra o pecado. Se há uma oração que a gente precisa fazer nessa noite, nós temos que falar com Deus e pedir a Deus que Deus nos dê a coragem de João Batista, que Deus nos dê a coragem dos primeiros apóstolos, que realmente nós nos levantemos contra o pecado, contra os conceitos que se levantam aos princípios da palavra de Deus. E são muitos, você sabe que são muitos os conceitos. Essa semana há uma grande discussão em torno do aborto. Existe uma força que a todo custo quer que a igreja negocie os seus valores, mas a igreja não pode negociar. A igreja, ela é pró-vida e tem que continuar posicionada em relação a isso, em relação à vida. Uma vida foi ceifada, houve um aborto autorizado pela justiça em nossa nação. Nós como igreja somos contra. E vamos permanecer assim, contrários a isso. Ah, meu apóstolo, mas e se essa criança nascesse? O que seria dessa criança? É uma outra discussão. O que faria com a criança é uma outra discussão. O que eu estou falando aqui é que existe uma força querendo que a igreja seja favorável ao aborto. E a igreja não vai ser favorável a aborto. Não vai ser favorável ao aborto. A igreja vai continuar ao lado da vida. Eu achei muito lindo o que aconteceu. Enquanto, é claro, essa força a todo custo veio para confrontar a igreja, Deus levantou muitos homens e muitas mulheres que foram frutos de aborto. E esses homens, essas mulheres com muita coragem colocaram a cara nas redes sociais, deram seu testemunho para dizer que o amor venceu o ódio. E vai ser sempre assim. O ódio nunca será mais forte do que o amor. A guerra nunca será mais forte do que a paz. O diabo jamais será maior que Deus, do que o poder de Deus. Eu posso ouvir um amém, um glória a Deus? Então, queridos, Deus nos encheu com o seu Espírito, e cheio desse Espírito, que é o Espírito da coragem, que é o Espírito da verdade, que é o Espírito da sabedoria, que é o Espírito do temor, nós vamos estabelecer o reino de Deus sem medo de mal, sem medo de morte, sem medo do que vão falar ou que vão deixar de falar. Nós precisamos nos posicionar. Nós recebemos uma missão da parte de Deus. E nós, em nome de Jesus, vamos cumprir essa missão integralmente. A terra se encherá do conhecimento. A terra se encherá da glória de Deus. O reino de Deus será implantado nessa terra e vai começar através da nossa vida. Se você concorda comigo, diga: o reino de Deus será implantado nessa terra, a começar da minha vida. Amém? Glória a Deus. Segundo lugar, querido, quem luta para estabelecer o reino de Deus
se torna um instrumento do seu poder. O diabo, ele coloca a sua vontade nos homens. O diabo torna os homens instrumentos de destruição. Mas por outro lado, Deus escolhe homens. Deus enche esses homens do seu poder, da sua unção, e usa esses homens como canais da restauração. Eu gosto muito de um versículo, é o Salmo 81, versículo 10. Esse versículo diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Amém? Quantos aqui já saíram do Egito, já estão libertos do Egito, já estão libertos do jugo de Faraó? Quantos aqui já estão debaixo do governo de Deus na sua vida? Quem já está debaixo do governo de Deus aí? Diga aleluia, diga glória a Deus. Eu gosto desse texto, ele fala sobre essa libertação que aconteceu, sobre essa chamada que Deus fez para cada um de nós. E eu gosto desse texto porque a segunda parte diz assim: abre bem a boca e encherei. Abre bem a tua boca e eu vou colocar as minhas palavras nela. Abre bem a tua boca e eu vou te orientar. Abre bem a tua boca e eu vou te usar. Ei, queridos, Deus usa a nossa boca, Deus usa as nossas mãos, Deus usa os nossos pés, Deus usa o nosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Deus nos usa, Deus nos faz instrumentos do seu poder. Antes nós não éramos nada. Antes nós vivíamos nas trevas, nós vivíamos debaixo do jugo de Satanás, nós vivíamos debaixo do senhorio do inferno e das nossas próprias vontades. Muita gente antes vivia aprisionada nas drogas, na prostituição, nos vícios. Mas Deus resgatou. Depois da conversão, se tornaram armas poderosas de destruição das obras de Satanás. Em nossa igreja, muitos líderes de célula têm testemunhos impactantes de transformação. Conheço muitos líderes aqui, e eu conheço o testemunho da maioria. Gente que chegou aqui com a vida totalmente destruída, gente que chegou aqui, sabe, completamente envolvido com o pecado, mas foi liberto. E hoje são canais de transformação, são vasos de honra nas mãos do Senhor. Tem um líder aqui que quando ele chegou na igreja, ele chegou embriagado. Ele está aqui presente, eu não vou falar porque eu não pedi permissão para ele. Mas ele chegou aqui na igreja embriagado. E aí foi feito o apelo. E ele saiu do lugar dele e veio à frente e fez uma aliança com Jesus, embriagado. Passou a embriaguez. Ele continuou firme na aliança que ele fez com Jesus. E a cada dia Jesus foi tratando, e a cada dia Jesus foi libertando. E hoje, esse homem é um grande líder nessa casa. Porque Deus, queridos, Ele faz isso. Ele escolhe aqueles que não são, Ele escolhe aquelas coisas loucas do mundo e traz para o seu reino para confundir os sábios. Não importa quem você foi, o importante é quem você é e aquilo que Deus vai fazer através da tua vida. Não importa quem você foi, se um dia você foi um instrumento nas mãos de Satanás, o importante é que hoje Deus está adestrando a tua vida, Deus está tornando você um vaso de honra e você vai ser um instrumento do poder de Deus. Isso é para quem crê. Se você crê, dá um aplauso bem forte ao Senhor. Diga aleluia! Glória a Deus! Terceiro lugar, querido, quem luta para estabelecer o reino de Deus recebe resistência para suportar, recebe resistência para superar obstáculos. O apóstolo Paulo foi um homem que deu a sua vida, lutou para estabelecer o reino de Deus e recebeu esse poder, o poder da resistência.
trajetória de Paulo é admirável. Ninguém aqui passou 1/10, 1/100, 1/1000 do que ele passou para estabelecer o reino de Deus. Eu sei que muita gente aqui já passou por situações difíceis nesse processo de estabelecimento do reino. Mas eu digo sem medo de errar, ninguém aqui passou por 1/1000 daquilo que Paulo passou. Em 2 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 23, ele vai fazer aqui uma lista de situações difíceis pelas quais ele teve que passar no exercício da sua missão. Esse texto diz o seguinte: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, ainda mais em trabalhos, muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões, muito mais, em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz a respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos Damascenos, querendo me prender. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Quer mais? Quer mais? Meu Deus, quem aqui já passou 1/10? Quem aqui já passou 1/1000 daquilo que ele já enfrentou? Queridos, a gente está vivendo, infelizmente, no meio de uma igreja que não sabe o que é sofrer por amor a Jesus. Nós estamos vivendo no meio de uma igreja que, infelizmente, sabe, quer um evangelho de facilidades. Quer um evangelho de facilidades. Ninguém quer estar numa igreja onde se fala a verdade. Ninguém quer estar numa igreja onde se confronta, onde se abre a Bíblia e mostra: olha, o certo é esse e o errado é esse. Muitas vezes, quando a gente tem que falar uma palavra mais dura, que vai mexer talvez com a ferida de alguém, a pessoa está com um governo da alma tão forte, com um governo pessoal tão forte, com um governo do ego tão forte, que diz: eu me retiro desta igreja e eu vou procurar uma outra igreja. E muitos estão se escondendo atrás de um discurso de amor. Eu vou procurar uma igreja que ame. Eu vou procurar uma igreja onde eu sou amado. Muitos se escondem atrás desse discurso de amor permissivo. Ei, queridos, preste atenção aqui o que eu vou dizer para você. Evangelho exige cruz. Eu já tenho dito isso aqui várias vezes, mas preciso voltar a dizer que evangelho exige cruz. Evangelho exige renúncia. Reino de Deus não se faz reino de Deus de faz de conta. Jesus não veio para estabelecer uma igreja no sentido de instituição. Jesus veio para estabelecer o seu reino. O seu reino é um lugar onde Ele dá as ordens e é como Ele quer. Ponto. Hoje a gente está à procura desse evangelho das facilidades. Ah, meu filho,
Você está se relacionando com essa moça. Meu filho caiu, foi. É assim mesmo. Não é assim mesmo, não. Isso é fornicação. Já não se fala mais disso, porque muitos têm medo de perder. Isso desagrada a Deus. Muitos têm medo de dizer isso, porque tem medo de perder ovelha, tem medo de perder discípulo. Nós estamos estabelecendo o reino de Deus, e nesse reino tem regras, nesse reino tem leis. E essas regras, essas leis precisam ser ditas, precisam ser conhecidas. Doa a quem doer. Se você não tem resistência, meu filho, é sinal de que você não está lutando por estabelecer o reino de Deus. Porque quem luta para estabelecer o reino de Deus se torna resistente. Não só aos confrontos, se torna resistente às ameaças, se torna resistente às prisões. Ninguém aqui já foi preso, nem eu, nunca fui preso por pregar o evangelho. Tá? Ninguém aqui apanhou por pregar o evangelho, por estabelecer o reino de Deus. Estou olhando para a pastora Dani, o Júnior, o irmão dela, já sofreu. Pelo que eu já ouvi do testemunho, logo no início, ele teve que sair de casa. E passou um tempo morando e dormindo num carro. Porque ele optou pelo reino de Deus. Não foi isso, pastor? Ele optou pelo reino de Deus. Muitos, no lugar dele, não fariam a mesma coisa. Colocariam o discurso da família. Mas a minha família é em primeiro lugar. Mas foi a família que disse: ou o reino, ou nós. E ele optou pelo reino. Paulo optou pelo reino. Se tornou resistente. Nós também vamos nos tornar resistentes. Levante a sua mão direita e diga: eu vou me tornar resistente. Querido, nós vamos nos tornar resistentes. Essa é a promessa de Deus. Josué 1:5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Paulo foi resistente. Sofreu as perseguições, mas resistiu. Neemias resistiu às oposições. José resistiu às adversidades, às injustiças. Davi resistiu às perseguições. Olha, quem luta para estabelecer o reino de Deus se torna forte, se torna resistente, se torna tão forte que o diabo vai fugir. Tiago diz isso, Tiago 4:7, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e o diabo fugirá de vós. O diabo fugirá de vós. Se nós agirmos com seriedade, se nós agirmos com sinceridade frente aos desafios, se tivermos a coragem e a resistência, nós vamos conseguir cumprir a nossa missão. Nós vamos estabelecer o reino de Deus em nós e a partir de nós. Volto a dizer, é fácil? Não é fácil. Não é fácil dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, não é a minha vontade. É fácil dizer isso? Senhor, eu quero isso, eu quero isso. A minha carne clama por isso, mas eu não quero fazer a minha vontade. Eu não quero fazer os meus desejos. Eu não quero seguir de acordo com os meus desejos, de acordo com o meu coração. Eu quero seguir de acordo com os teus desejos, com a tua vontade. É fácil isso? Não é. Mas se tivermos sinceridade, se tivermos verdade, o reino será implantado em nós e a partir de nós. Aqueles que estão à nossa volta vão olhar e vão dizer: ali uma mulher, verdadeira serva de Deus, eu quero ser como ela. Alguém vai olhar e vai dizer: ali está um homem, aquele é um verdadeiro servo de Deus. Ele não serve a Deus de boca,
Ele não serve a Deus apenas com os seus lábios, ele serve de verdade. Deus vai levantar esses homens e essas mulheres cujo reino vai estar implantado no seu coração, na sua vida, na nossa alma. E eu creio que eu estou diante desses homens e dessas mulheres.